que é a avaliação geriátrica no mieloma múltiplo, na definição do tratamento e principalmente na elegibilidade para o transplante. Então, a Laís vai falar sobre esses scores geriátricos. Por favor, Laís. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Está dando para me ouvir direitinho? Sim, Laís, por favor. Como o Dr. Fernando me apresentou, meu nome é Laís, eu sou R1 de hematologia do H1WC e sob a orientação do Dr. Fernando, nós vamos falar hoje sobre os scores geriátricos, especificamente no mieloma múltiplo. Como base, utilizamos esses dois principais artigos publicados esse ano, e vamos discorrer um pouquinho sobre os scores, sobre como utilizá-los e sobre como eles podem interferir nas propostas de tratamento dos pacientes com mieloma. Bom, para começar, é importante entender que o mieloma é uma neoplasia incurável associada a significativa morbidade e mortalidade. A mediana de diagnóstico é aos 69 anos. Então, comumente, os artigos trazem o mieloma como a doença do idoso. E, assim, parece se resumir muito quando você fala doença do idoso, como se essa população fosse uma população homogênea que consegue ser classificada por uma idade cronológica. O que não é verdade, principalmente nos últimos tempos, em que a gente tem mudado bastante as nossas práticas de atividades físicas diárias, os nossos cuidados com a saúde, as nossas prevenções e profilaxias de doenças. Então, é muito importante entender que o grupo de adultos mais velhos é um grupo extremamente heterogêneo. Existem amplas variações no estado funcional, na funcionalidade, amplas variações nos resultados gerais relacionados à doença, seja o mieloma, seja a qualquer outra doença. E é muito importante avaliar o grau de fragilidade dessa pessoa, do adulto mais velho. É muito difícil, é muito subjetivo classificar e dar um significado para a fragilidade, né? A gente tenta simplificar ao máximo, às vezes quer levar em consideração a idade, alguns fatores mais objetivos, mas é muito difícil, porque é realmente uma coisa muito subjetiva, que leva em consideração diversas características, e todos os estudiosos que tentam propor scores de fragilidade encontram muita dificuldade diante dessa análise multidimensional que tem que ser realizada com relação à pessoa, para determinar seu grau de fragilidade, seu estado funcional e o quanto determinadas terapias podem trazer consequências e toxicidades, prejudicando a qualidade de vida do doente. Então, é importante a gente ter em mente que idade cronológica, essa que me refiro, é completamente diferente de fragilidade, né? São duas coisas assim que a gente não consegue associar de forma fidedigna. Os artigos trazem dois termos que eu achei muito adequados. Eles falam em idosos aptos, né? Podemos encontrar pessoas de maior idade, com estado funcional bom, com uma boa qualidade de vida, que são independentes para atividades básicas e atividades instrumentais de vida diária, como podemos estar diante de jovens frágeis, de pessoas mais jovens com múltiplas comorbidades, já dependentes para atividades instrumentais de vida diária, que não têm um bom acesso a medidas preventivas e profilaxias, que não conseguem ter acesso a uma boa qualidade de cuidado na saúde. Então, é importante a gente ter em mente de que os nossos pacientes, independente da idade dele, eles são extremamente heterogêneos, que precisam de uma individualização, porque se a gente não tiver isso em mente, a gente vai tratar os nossos pacientes de forma errada. A gente vai trazer mais toxicidade ou menos ganhos, pensando só na idade e achando que idade é sinônimo de fragilidade. Certo? É muito importante a gente ter isso em mente para a gente seguir nessa aula. Como eu falei, é realmente um desafio identificar pacientes frágeis com uma precisão adequada que exige a instituição de um tratamento, por exemplo, um tratamento quimioterápico. Muitos scores já foram propostos,
A gente vai discorrer sobre eles, mas, assim, é muito difícil, é muito desafiador, porque realmente é um grupo muito heterogêneo e, além disso, é difícil incorporar esses scores que avaliam as várias dimensões da fragilidade dentro da nossa prática clínica. Acabam sendo scores que ficam longos, dificultosos, e assim, é difícil resumir e manter a precisão do score. Mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre os scores mais utilizados hoje em dia, entendendo o que pode ser mais benéfico em cada score e as críticas a cada score, para a gente poder ter ciência e conseguir escolher o score adequado para a nossa prática diária, para aquele serviço que eu estou empregando, para a quantidade de pacientes que eu atendo por dia, avaliar o melhor benefício de cada um para cada área, certo? Os scores de fragilidade do mieloma, eles costumam colocar idade cronológica como um dos seus tópicos, sempre conseguem avaliar de alguma forma as comorbidades do paciente, as medicações que ele usa por fora do tratamento do mieloma. É importantíssimo a avaliação de funcionalidade, aí alguns scores são propostos, né, e entram e fazem parte e compõem os scores de fragilidade. Existem várias formas de avaliar a funcionalidade. Apesar de ser alguma coisa mais subjetiva, a gente tenta sistematizar de alguma forma. E alguns scores propõem ainda a avaliação da disfunção de órgãos e sistemas. Não são todos, é uma coisa um pouquinho mais complexa, porque envolve exames complementares que às vezes nós não temos acesso, ou às vezes não fazem parte da nossa prática clínica no paciente, na nossa prática clínica rotineira do paciente com mieloma. Mas alguns scores utilizam essa avaliação de disfunção, principalmente para classificar o paciente como elegível ou não ao transplante. É uma coisa importante nesse aspecto, não só para determinar tratamento, prognóstico e ajustes, né, com relação à toxicidade. Um dos primeiros e mais utilizados scores foi o score proposto pelo International Myeloma Working Group, que é conhecido como score de fragilidade, né? Que foi publicado na Blood em 2015, que também vai levar em conta idade cronológica, índices de comorbidade de Charlson. A gente vai falar sobre ele, vou tentar mostrar para vocês mais ou menos o que ele avalia. E ele leva em consideração como critérios de funcionalidade aquelas ABDs e AIVDs que a gente já conhece, né? Já fazem parte da nossa prática rotineira clínica. Que são as atividades básicas de vida diária, né? Que são as ações básicas da nossa vida e as atividades instrumentais, que são aquelas atividades mais complexas da vida diária, a capacidade do paciente em realizá-las. Em 2020, foi publicada na Leuquimia uma proposta de simplificação desse score. E aí ele se resumiu a avaliar a idade cronológica, status de desempenho ECOG, eu vou falar um pouquinho mais na frente também, e avaliou comorbidade pelo índice de Charlson também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse índice. Em 2017, foi publicado na Hematológica o Índice de Comorbidade de Mieloma Revisado, o RMCI. Também muito utilizado pelos ensaios clínicos, hoje em dia. Leva sempre em consideração a idade cronológica, mas ele avalia a performance e status de Karnofsky para avaliar a funcionalidade. Leva em consideração aquilo que eu falei, né? Leva em consideração a função pulmonar e renal, a fragilidade física e exames citogenéticos. Então, assim, inclui testes que não são realizados de forma rotineira na avaliação do paciente com mieloma, que pode dificultar a sua aplicação, mas pode direcioná-lo para uma outra aplicação que não seja somente na hora de definir o tratamento e suas possíveis toxicidades e prognóstico do paciente. A Mayo também publicou um score de risco no American Journal of Hematology em 2016. Também levava em conta idade cronológica, performance e status, avaliado pela WHO, né? E leva em consideração também o NT-proBNP, que é um teste que também não é realizado de forma rotineira no mieloma. E por último, também foi publicado no Lancet em 2019 uma avaliação de perfil de risco do mieloma, MRP. Só que
Especificamente, esse score foi utilizado para avaliar a possibilidade de inelegibilidade ao transplante, né? Começou a avaliar outras coisas que não só a idade cronológica, incluindo status performance ECOG, para avaliar a funcionalidade do paciente. No caso, por avaliar a inelegibilidade ao transplante, ele também inclui o estadiamento, o ISS revisado, e a concentração de proteína C reativa. Porém, perde muito com relação à avaliação de comorbidades ou os testes de funcionalidade, o que talvez não fosse o score mais adequado para a gente avaliar o mieloma no primeiro diagnóstico, assim que ele é diagnosticado, para avaliar o paciente assim que ele é diagnosticado, porque eu não consigo avaliar comorbidades e funcionalidade da forma mais adequada, que seria para determinar o prognóstico e para avaliar a proposta de tratamento que seria iniciada no momento, certo? Eu trouxe aqui para a gente comparar as duas performance status mais utilizadas, né, nos scores que a gente viu, que é a performance status ECOG, aqui nessa tabela da esquerda, e na tabela da direita, uma forma de comparar a performance status ECOG com a performance status Karnofsky. São duas escalas bastante utilizadas no nosso dia a dia para avaliar funcionalidade, e a gente consegue comparar uma com a outra, porque assim, uma das maiores dificuldades de implementação e avaliação dos scores geriátricos é a sua ampla diversidade e utilização dos serviços. Um serviço utiliza um, outro serviço utiliza outro, e às vezes a gente fica com dificuldade de comparar os pacientes, com dificuldade de estudar esses pacientes num bom número de pacientes, para poder inferir observações e realizar mudanças de propostas de tratamento, de doses, de terapias com redução de toxicidade. Essa ampla variedade dificulta um pouco, então procurar formas de comparar uma com a outra são importantes. Vou deixar essas duas tabelinhas aqui, caso a gente precise em algum momento comparar uma com a outra, a gente tem de fácil acesso, achei bem interessante. Mas eu vou entrar em detalhes sobre isso. Assim, já falamos de várias escalas, né? E aí eu trouxe nesse quadrinho, todas reunidas, não todas, mas as principais, para a gente conseguir entender quais as diferenças e como eles classificam o idoso frágil. Primeiro, o primeiro score que a gente avaliou, né, que foi o Myeloma Working Group, que é a validade, comorbidades e os testes de funcionalidade relacionados a IVDs e AVDs. Lá em cima, né, ele categoriza como o paciente fit, o paciente apto, quando eu tenho o score 0, um paciente intermediário, quando o score é 1, e o paciente frágil, quando o score é maior que ou igual a 2. Realmente, esse é o score que a gente vê mais ser utilizado na literatura como um todo. A gente vê as revisões sistemáticas de estudos clínicos, de ensaios clínicos que avaliaram a fragilidade dos idosos, essa seria a escala mais utilizada. Então, é importante a gente ter em mente que talvez seja a que a gente vai mais ver, tanto nos estudos quanto na nossa prática clínica. É bom a gente ter uma noção muito boa. Mas aí existem algumas escalas que incluem outros fatores prognósticos, como é o caso da NCI, que inclui fatores citogenéticos, né? A avaliação de função pulmonar, função renal. A escala MRP, que inclui o estadiamento e ISS, que são coisas que podem ser importantes para a gente determinado ponto do tratamento. Existem outras escalas que incluem outros parâmetros objetivos, como a escala da Mayo, que inclui o NT-proBNP, os níveis, né, séricos. Existem as avaliações objetivas de sarcopenia, ou os biomarcadores de envelhecimento de senescência como um todo. E existe a escala mais simplificada do Myeloma Working Group, que eles propuseram, talvez como uma forma de conseguir maior adesão à implementação na nossa prática clínica, né, utilizando de uma forma mais prática, mais rápida, talvez, e sem deixar de ser adequada. E ele utiliza a performance status, a performance ECOG, né? E aí, só que ele só classifica o idoso como não frágil ou frágil. Não frágil seria o score de 0 a 1 e o frágil seria um score maior que igual a 2. Isso também é importante a gente destacar
que não necessariamente aquele paciente classificado antes como intermediário fit vai ser exatamente igual a um idoso frágil ou a um idoso fit. Às vezes é importante a gente conseguir classificar esse meio termo e ter uma possibilidade de meio termo também no tratamento e no prognóstico, porque não necessariamente os pacientes vão se encaixar em um ou outro necessariamente, então a gente às vezes acaba se limitando um pouco quando a gente classifica só em 2 parâmetros. Existem também os questionários de qualidade de vida que podem e devem ser aplicados em muitos momentos, afinal, não adianta a gente tratar, a gente diminuir a atividade de doença, aumentar a sobrevida global livre de doença se a gente não pensa e não foca na qualidade de vida dos nossos pacientes. Afinal, o que a gente quer não é só viver bem e viver com qualidade de vida, e isso é muito importante, que deve ser levado em consideração sempre quando a gente estiver cuidando dos nossos pacientes, independente do diagnóstico e do tratamento clínico proposto. Eu vou entrar um pouquinho mais aqui no score de fragilidade proposto pelo Myeloma Working Group, porque realmente acredito que vai ser um dos que a gente vai mais utilizar. Eu deixei até o link aqui embaixo para a gente ter acesso. Quando a gente abre o link, a gente é direcionado para essa tela, ele explica um pouquinho como funciona o score, e a gente já clica e começa a calcular. É uma coisa bem automática, acaba não demorando muito, questão de minutos, poucos minutos, com certeza menos de 5 minutos, para cada paciente. E aí ele divide em alguns tópicos, né? Primeiro a idade cronológica, que a gente coloca do paciente. Depois o índice de comorbidade de Charlson, que vai avaliar algumas comorbidades, a gente vai marcar só sim ou não. Algumas que a gente vai classificar como leve, moderada, grave, mas ele avalia a presença de AIDS, HIV, doenças cerebrovasculares, doença pulmonar crônica, insuficiência cardíaca, doenças do tecido conjuntivo, demência, presença de hemiplegia, histórico de leucemia, histórico de linfoma, histórico de doença arterial coronariana, doença vascular periférica, úlceras, diabetes, doença no fígado, rim, tumor sólido, maligno, enfim. Em geral, uma forma de avaliar a presença de comorbidades que vão trazer maior mortalidade para os nossos pacientes, além de outros contextos que dificultam o nosso tratamento, como a presença de poliquimioterapia, né, interação medicamentosa, ajustes de dose de quimioterápica conforme a disfunção que estiver. Ele também avalia o score AIVD e o score de AVDs e AIVDs, né, as atividades básicas de vida diária, como tomar banho, se vestir, e o score de atividades instrumentais de vida diária, são atividades um pouco mais complexas, como preparar a própria comida, usar o telefone, ir ao shopping, habilidades financeiras, enfim, no final ele calcula o score final para a gente, né? E a gente consegue classificar o idoso como frágil, intermediário ou apto a tratamentos mais intensivos. É muito, muito importante, os artigos não focam tanto nisso, mas é muito importante a gente entender que esses scores de fragilidade, eles são dinâmicos, assim como tudo na vida do paciente, na medicina, são dinâmicos. E o paciente que hoje é não fit, que hoje é frágil, pode ter uma mudança nos hábitos de vida, na prática de exercícios físicos, no cuidado com a saúde, e se tornar um paciente intermediário, até mesmo apto a mudança de tratamento no decorrer do tratamento. Então, não existe uma proposta de quando esses scores devem ser repetidos. A proposta é sempre realizar ao momento do diagnóstico e quando repeti-los é meio incerto. Alguns autores propõem repetir após cada ciclo de quimioterapia, outros não tem tanto uma recorrência, uma frequência adequadas. Mas se a gente tiver na cabeça que esses scores são dinâmicos e precisam ser repetidos e precisam ser acompanhados principalmente de forma longitudinal, a gente já consegue reaplicá-los quando julgarmos necessário. Mas é importante reforçar isso. Certo, muito importante a gente conseguir aplicar os scores, avaliar, entender se o meu paciente ele é frágil ou não. Mas, acima de tudo, como é que eu vou colocar isso na minha prática clínica? Como é que eu vou traduzir isso para o meu mundo real? Existe alguma forma de adaptar, de conseguir
focar esses meus scores para uma adaptação no tratamento, reduzindo toxicidade para esses meus pacientes, é possível? Existe alguma aplicação prática clínica disso? Bom, primeiro é preciso entender que os idosos frágeis eles têm uma pior evolução livre e global de sobrevida. Isso mesmo quando comparados, quando eu comparo pacientes com o mesmo risco na doença inicial, certo? Mesmo quando eu estou comparando com pacientes com o mesmo risco na doença inicial, eles têm pior evolução livre e global de sobrevida. Eles têm maiores taxas de infecção e toxicidade no tratamento, eles têm capacidade de manter a continuidade e a intensidade de tratamento devido a essas toxicidades, devido a outros motivos também. E por isso eles têm respostas mais pobres à terapia, certo? Então é possível a gente intervir de alguma forma nisso? É possível minimizar essa toxicidade? É possível melhorar essa sobrevida livre e global de doença? Nós utilizamos os scores de fragilidade apenas para prever melhor o prognóstico e os resultados. Assim, por muito tempo, os scores de fragilidade foram basicamente utilizados para prever o prognóstico e os possíveis resultados do tratamento. Mas é só isso que eles se resumem? Existe alguma forma de melhorar o meu tratamento me baseando na classificação desses scores de fragilidade? Um dos estudos revisados, ele fala assim, que o objetivo dos scores de fragilidade nunca foi apenas identificar os pacientes com mieloma com possibilidade de resultados adversos, mas principalmente identificar aqueles que são frágeis e fornecer adaptações e suporte para melhorar seus resultados clínicos. E aí surgem algumas dúvidas. Mas qual ferramenta utilizar? É possível padronizar um score único? Como que eu posso adaptar os scores de fragilidade à minha prática clínica? É fácil colocar no meu dia a dia? Eu vou utilizar em todos os pacientes? Eu vou utilizar em todas as consultas? Eu vou ficar reavaliando sempre esse score? Eu vou levar esse score sempre em consideração? É possível evitar o tratamento excessivo diante da vasta heterogeneidade da população idosa? Mas qual é o meu objetivo? Meu objetivo é evitar tratamentos excessivos que tragam muita toxicidade e reduzam de forma significativa a qualidade de vida do meu paciente, porque acima de tudo eu quero que ele tenha uma vida e uma boa qualidade de vida. Mas a população idosa ela é tão heterogênea, eu vou conseguir ser fiel e indicar da melhor forma o meu tratamento, seja ele mais restritivo ou menos restritivo para essa gama de pacientes, essa heterogeneidade de pacientes, eu posso me confiar de forma tão importante, assim, né, para uma conduta tão importante nesses scores de fragilidade. E é possível realizar um tratamento adaptado a essa fragilidade? Ok, identifiquei que meu paciente ele é frágil, que meu paciente tem maior risco de toxicidade e menor chance de responder às terapias. Por conta dessa toxicidade, que pode fazer com que eu interrompa o meu tratamento, meu paciente não seja indicado a transplante, e mesmo o tratamento proposto, ele tenha que interromper em algum momento. É possível realizar um tratamento adaptado a essa fragilidade? São algumas perguntas que os artigos trazem, e que muitas coisas eles conseguem comentar para a gente, né? Foi um termo super novo para mim, mas é muito interessante essa questão do tratamento adaptado à fragilidade. Não estou falando de um tratamento adaptado à idade. A gente costumeiramente já faz uma dose de dexametasona nas quimioterapias dos pacientes com mieloma adaptado à idade. Aqui eu estou falando de adaptação à fragilidade. Eu estou olhando parâmetros muito mais subjetivos que não só a idade cronológica do meu paciente. Será que aquele meu paciente de 70 e poucos anos que eu faço uma dose de dexa reduzida, ele não teria uma dose de dexametasona reduzida para o tratamento, ele não teria um bom condicionamento físico e uma aptidão a receber uma dose integral de dexametasona? Será? Fica essa interrogação, né? E aí, realmente, é um tratamento adaptado à fragilidade do meu paciente. Tem um estudo de fase 3 fitness, randomizado, um grande estudo, na verdade, um dos maiores trials que está sendo feito com esse objetivo, avaliar os ganhos e benefícios da terapia ajustada à fragilidade em pacientes não elegíveis para transplante com mieloma múltiplo recém-diagnosticado. Esses ajustes de dose melhorarão a capacidade do paciente de permanecer na terapia, de reduzir toxicidade e melhorar resultados clínicos? É isso que o estudo visa avaliar. A maioria dos estudos, nesse sentido, eles não
não comparam drogas, não comparam medicações ou esquemas quimioterápicos. A grande maioria foca em ajuste de dose conforme a fragilidade do paciente. Ele propôs duas randomizações, né? A primeira seria randomizar o paciente naquele paciente apto e aquele paciente frágil ou inapto. Os pacientes aptos, eles utilizariam doses plenas do ixazomib, lenalidomida e dexametasona, conforme o esquema proposto. E aos pacientes não aptos ou frágeis, seria proposto um esquema com doses adaptadas, não somente por ele ser frágil, mas classificando ele fit, não fit e realmente frágil, adaptando a posologia das drogas e os dias de administração. E eles vão comparar os dois grupos, o estudo está em andamento, e a segunda randomização seria o tratamento de manutenção, avaliando apenas lenalidomida com placebo e lenalidomida com ixazomib. Então, realmente é um estudo que está em andamento, vai ser muito importante para a gente, porque é um dos primeiros trials realmente randomizados que vão nos dizer se tem benefícios realizar uma terapia ajustada à fragilidade ou não, se nós teríamos ganho em realizar e qual seria esse ajuste que seria feito, né? Num dos estudos de revisão sistemática, ele traz essa figurinha que eu achei muito interessante, porque é muito difícil identificar a melhor opção de tratamento para o nosso paciente, né? São várias drogas, vários agentes antimieloma, várias terapias inovadoras, carticel, anticorpos biespecíficos, várias opções de terapias intensivas, melhores cuidados de suporte. Então, assim, são realmente muitas coisas, principalmente no mieloma, à nossa disposição. É muito difícil escolher aquilo que é melhor para o nosso paciente, tentando sempre colocar na balança do que vai trazer mais toxicidade e do que vai preservar uma qualidade de vida para o nosso paciente. Isso a gente tem que ter na cabeça. Porque se a gente conseguir individualizar, calcular scores, tentar levar para a nossa prática clínica essa possibilidade de uma terapia ajustada à fragilidade, pensando num equilíbrio entre o tempo de remissão e a qualidade de vida dos nossos pacientes, eu acho que a gente já vai estar ganhando muito. Independente dos poucos estudos e poucos resultados que a gente tem até o momento, a gente tiver isso na nossa cabeça, pensar principalmente no nosso doente, no que a gente quer para o nosso doente, no que a gente queria se fosse a gente, né, daqui a uns anos, de como envelhecer tendo uma patologia, mas mantendo, de certa forma, a qualidade de vida que nos estiver disponível para viver essa vida de forma melhor, é muito importante, tá? A gente consegue aliar, consegue individualizar e consegue priorizar, acima de tudo, o nosso paciente, escutar o que ele quer, escutar o que nós podemos fazer por ele e pensar na melhor forma de terapia que ele consiga manter a longo prazo. Afinal, não adianta a gente colocar uma terapia que o paciente precisa interromper várias vezes e acaba não dando continuidade ao seu tratamento. Esse mesmo artigo de revisão, ele traz uma tabela bem interessante. Infelizmente, ele não é um trial, não é um ensaio clínico que consegue avaliar os resultados, mas ele trouxe várias avaliações de especialistas. Eu deixei até a referência embaixo, caso vocês queiram olhar. É um artigo bem interessante, ele traz várias experiências de especialistas, em vários guidelines e reúne vários artigos, e ele consegue trazer essa tabela propondo ajustes de dose conforme no score MCI revisado. E aí, conforme a classificação do MCI, ele consegue definir em go-go, uma paciente em go-go, intermediário, né, e slow-go. E aí, consegue propor um ajuste de dose conforme a classificação do paciente, né, nas principais medicações que a gente usa, dexametasona, melfalano, bortezomib, talidomida, lenalidomida, ixazomib, daratumumab. Infelizmente, eu não tenho ainda um trial que indique que realmente eu encontro benefícios nesse ajuste de dose. Mas é uma proposta, é uma coisa que está sendo estudada e provavelmente nos próximos meses, anos, a gente vai ter maiores elucidações se realmente isso traz benefício. Mas eu vou deixar a tabelinha aqui para a gente ter de fácil acesso, caso seja necessário, sempre pensando que não é um ajuste pela idade, é um ajuste pela fragilidade, avaliado pelos scores de fragilidade. Além disso, gente, o artigo propõe uma coisa bem interessante, que seria avaliar
dos nossos pacientes aqueles que necessitam prioritariamente de uma abordagem diferenciada envolvendo a equipe multiprofissional. Porque o idoso frágil, ele não precisa só de um ajuste na terapia. Ele precisa prioritariamente de um acompanhamento multiprofissional, por conta das várias medicações que ele vai fazer uso, das interações, do incentivo nutricional e de exercício físico, de melhorias no cuidado com a saúde, de entender a sua patologia, se integrar ao cuidado com ele, as responsabilidades que ele tem, enfim, todo um suporte que se faz muito necessário, muito difícil às vezes ter acesso na nossa realidade, né? Principalmente com a quantidade de pacientes que a gente tem. Mas, assim, se a gente conseguisse, através dos scores, identificar aqueles pacientes mais frágeis, que mais se beneficiariam desse apoio multiprofissional, seria, assim, excelente. Porque traria uma outra visão. Eu não estou falando só de prolongar a sobrevida global, mas estou falando de melhorar a qualidade de vida, a assistência a esse paciente, entender as necessidades desse paciente. Então, a utilização desses scores de fragilidade poderia identificar pacientes que podem se beneficiar de um suporte adicional, como uma equipe multidisciplinar, reduzindo assim toxicidade, melhorando a adesão e reduzindo as taxas de descontinuação da terapia. É um ponto muito importante. Não é só eu ajustar a dose da medicação, mas eu saber se esse paciente está fazendo a medicação de forma correta, se está fazendo o tratamento das comorbidades de forma correta, se está praticando atividade física, se está se alimentando de forma adequada, se está ganhando peso, se está... Enfim, uma abordagem muito ampla, com profissionais especializados nessa patologia. Né? Ele propõe acompanhamento com farmacêutico, com psiquiatras, com psicólogos, com enfermeiros, equipe de enfermagem que tenham essa habilidade de lidar com pacientes oncológicos, especificamente mieloma múltiplo, equipe de cuidados paliativos, especialistas nutricionais, enfim, ou de uma equipe multidisciplinar que a gente sabe e reconhece a importância, mas a gente não consegue ter acesso de forma muito fácil, principalmente para todos os pacientes. Mas se a gente conseguisse eleger aqueles que mais se beneficiariam, acho que a gente conseguiria dar um suporte melhor. Só revisando a literatura, eu estou quase concluindo, não vou me prolongar muito, mas recentemente esse ano foi publicado essa revisão da literatura e foi a primeira revisão que realmente se voltou para estudar os scores de fragilidade, como isso pode interferir no tratamento dos pacientes. Foram avaliados 43 ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos, esses estudos, não necessariamente eram voltados para avaliar a fragilidade, mas de alguma forma eles utilizaram os scores e eles encontraram resultados com relação aos tratamentos propostos a idosos frágeis. E essa revisão viu que houve um número crescente de estudos avaliando e relatando fragilidade nos últimos anos, mas principalmente nos últimos 2 anos, é uma crescente importância, né? Também vem uma crescente de importância para a gente. 41,9% dos estudos foram realizados nos últimos 2 anos. A ferramenta mais utilizada foi o score de fragilidade do Myeloma Working Group, 41,8% é muito. O segundo mais utilizado foi o score de fragilidade simplificado, né? Então, é importante que a gente tenha conhecimento desse score, que a gente saiba aplicar e que a gente passe a pensar na utilização dele na nossa prática clínica. A fragilidade normalmente foi dividida em 3 níveis, frágil, intermediário e apto, em mais de 50% dos estudos, mas algumas vezes ela foi tratada só de forma dicotomizada, entre frágil e não frágil. E é difícil a gente estabelecer o que é melhor, o que não é, mas seria muito importante que a gente passasse a assumir um direcionamento com relação a isso, para não ficar de forma tão ampla, né? A prevalência da fragilidade variou muito entre os estudos. Por quê? Por conta da falta de padronização dos scores, são muitos scores, muitas classificações, muitos estados de funcionalidade utilizados, é muito difícil padronizar e por isso ficou muito amplo. Alguns estudos tinham muitos pacientes frágeis, outros tinham bem menos, né? E aí é relacionado a essa falta de padronização ou seria necessariamente pela heterogeneidade populacional? Acho difícil, né? E com relação às propostas de tratamento, assim, gente, com relação a ajustes no tratamento, pouca coisa ainda se tem, muito precisa ser estudado. Mas eles encontraram algumas coisas, terapias benéficas ao subgrupo frágil, seria a inclusão do anti-CD38, mas sempre avaliando que por mais benéfico que seja a inclusão,
A magnitude desse benefício ela é menor entre os idosos frágeis em comparação com a população apta, né? Isso é de se pensar. E a adição do anti-CD38 não superou o impacto negativo da fragilidade, mas trouxe benefícios, né? E com relação ao tratamento, de fato, a intervenções nesse tratamento, vários estudos estão em andamento, voltados necessariamente para o subgrupo frágil. Alguns avaliam a possibilidade do ixazomib, da daratumumab e da dexametasona com manutenção de 2 anos com ixazomib e dara, avaliando especificamente idosos frágeis, está em andamento, e estudos com dose ajustada à fragilidade do lenalidomida, né? A maioria é com relação ao ajuste de dose, poucos são com relação à escolha de um ou outro tratamento específico, mas tem alguns estudos em andamento e acho que a gente vai ter algumas novidades nos próximos anos. E com relação à toxicidade, realmente comprovou que taxas mais elevadas de neutropenia e infecções foram vistas quando se usou anti-CD38 em pacientes frágeis, maior toxicidade cardíaca com carfilzomib, maiores taxas de descontinuação da terapia e inferioridade na qualidade de vida. É importante a gente ver isso, né? É importante a gente saber disso, mas como a gente vai agir para reduzir isso é que é realmente uma grande interrogação, mas a gente sabe que existem possibilidades, existem coisas que a gente pode fazer, sim, para reduzir essa toxicidade. E aí ele reforça a grande necessidade de abordagens longitudinais para a fragilidade. Eu coloquei os scores de fragilidade. O paciente com mieloma é um paciente dinâmico. Não adianta eu avaliar o diagnóstico com score de fragilidade e entender que esse paciente para sempre vai ser frágil ou para sempre vai ser apto. E não ajustar a minha terapia conforme o meu doente for caminhando com o passar do tempo. Isso é muito importante, porque eu preciso guiar mudanças no meu tratamento conforme houverem mudanças na fragilidade e no condicionamento do meu paciente. Meu paciente ele não é um paciente estático, ele é um paciente mutável. As minhas ferramentas, elas são estáticas, mas eu posso reaplicá-las ou no futuro, quem sabe, encontrar uma ferramenta que possa ser utilizada de forma mais dinâmica. E, por fim, para eu realmente ter guias, né, realmente ter comprovações com relação à forma mais adequada de adaptar o meu tratamento, seja com o uso das medicações, seja com o ajuste de dose, seja na elegibilidade ao transplante, a forma mais adequada de ajustar isso à fragilidade seriam com novos estudos efetivamente voltados para a avaliação da fragilidade, porque a maioria dos estudos, os trials clínicos feitos até o momento, eles não incluíram a fragilidade no seu desenho primário, não era o objetivo principal deles. Então, eu preciso de estudos que tenham isso como objetivo principal para que eu tenha avaliações mais sólidas, para que eu tenha resultados mais sólidos e que justifiquem a minha mudança e a minha proposta de tratamento. Mas só a gente saber que isso existe e está sendo estudado e passar a avaliar a implementação de scores geriátricos na nossa prática clínica, já é de suma importância, porque em breve a gente vai ter esses resultados, em breve a gente vai fazer, muito provavelmente, um tratamento para o mieloma ajustando dose, ajustando medicação, conforme a fragilidade, principalmente naqueles pacientes que não são aptos à realização de transplante, que são os que vão ser pacientes que vão ser tratados por um bom tempo, longitudinalmente, eu preciso acompanhar e ajustar o meu tratamento da melhor forma possível, garantindo principalmente redução da toxicidade e qualidade de vida para os meus doentes. Era isso, estamos aqui para dúvidas, questionamentos, ainda é um assunto um pouco vago na literatura, mas que, lendo e avaliando os estudos que o Dr. Fernando me enviou, fiquei muito feliz de ver que cada vez é uma coisa mais palpável a gente conseguir tratar os nossos pacientes de forma individual e ajustada, priorizando acima de tudo o bem-estar deles. Era isso. Laís, muito obrigado pela excelente apresentação. E aí eu pediria que o Hermes fizesse um comentário sobre a sua apresentação. Por favor, Hermes. Oi, professor, bom dia. Tá conseguindo me escutar? Sim.
Muito interessante a apresentação da Laís, desculpe, parabenizá-la pela explicação ampla sobre o tema. É muito importante a utilização desses scores. A população de mieloma é bem heterogênea, a gente vê no dia a dia do ambulatório pacientes assim, acima de 70 anos com ótima condição física, inclusive submetidos a transplante com bons desfechos, e nós vemos também pacientes muito mais jovens, na faixa dos 50 anos, com uma condição clínica bem deteriorada. A gente sabe que é muito difícil escolher esse esquema, apesar de a gente ter limitação nas opções terapêuticas no SUS. Quando a gente vê de uma forma mais ampla as opções de drogas, a gente tem que sempre levar em consideração também os efeitos adversos que elas oferecem, né? A gente vê, pelo menos com o uso mais amplo do Velcade, que também é uma droga que, apesar de ter grande benefício clínico, também tem grandes efeitos adversos, principalmente nessa faixa etária mais idosa. A gente se queixa muito, vê muitas queixas relacionadas à neuropatia, a efeito gastrointestinal, e existe também os efeitos adversos do corticoide em alta dose, né? Eu achei bem interessante aquela tabela sobre ajuste de dose nos pacientes que estão fazendo esses esquemas. Eu já vi também opinião do especialista, claro, não existe estudo clínico randomizado com isso, mas redução da dose da lenalidomida para redução versus a gente vê que esquemas como talidomida também, eles têm uma baixa nessa faixa etária e que acaba que o tratamento fica sendo difícil por conta disso, né? Além de saber se o paciente tolera a medicação, além de toda a carga de comorbidade causada pela doença, a gente ainda tem os efeitos adversos que são importantes nessa faixa etária. Acho que esses scores vêm ajudar. E eu acho que a informação mais interessante da aula realmente foi as opiniões sobre o ajuste das medicações nesse cenário. Eu acho que espero que nos próximos estudos, né, eles incluam populações maiores de pacientes idosos, para que a gente tenha umas opiniões mais baseadas em evidência, né? Obrigado, Hércules. Uma coisa importante aí que eu acho que que a Laís apresentou traz o conceito da avaliação geriátrica e ela sendo mais particularizada para o mieloma. Então, a gente já tem a avaliação geriátrica ampla, né, que se utiliza no transplante, se utiliza na geriatria como um todo, e a gente sabe, inclusive, tem até uma publicação recente do Mohamed Sohel, que foi um dos que elaboraram o HCTCI, que é o índice de comorbidade que a gente usa no transplante, e ele coloca uma coisa que eu acho que é muito interessante, que, assim, a despeito disso existir, na prática, há uma certa, eu diria que a palavra não é rejeição, mas na prática não acaba não acontecendo muito de forma ordenada, sistemática, a aplicação do score geriátrico, né? Então, a gente tem batido muito nesse ponto, a gente aplica no transplante de medula só para os halogênicos aqui, no nosso serviço, desde 2013, há 10 anos, e isso tem sido muito importante. Recentemente, na enfermaria, acho que a Mariana está aí, uma paciente com leucemia mieloide aguda, por 77 anos, e nós estávamos decidindo se tratávamos ou não. Eu pedi para fazer o score geriátrico era elevadíssimo, nós decidimos por paliar a paciente. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. O mieloma, que é uma doença que teoricamente atinge pacientes mais idosos, e aí que para nós não é uma realidade, a gente sabe que aqui ao invés de sexta, sétima década, que é quinta década, né, no nosso meio, e isso, nós temos pacientes mais jovens, a gente vê isso com muita frequência também. Mas como a Laís colocou muito bem, você tem que separar o que é
idoso inapto de jovem frágil, né? Então, acho que todas as ferramentas que vêm para você definir melhor o tratamento e o cuidado desse doente é fundamental. Outra coisa que eu acho que surge como uma alternativa importante para doentes inelegíveis para transplante de medula óssea, o autotransplante, é a história da possibilidade do uso do anti-CD38, né, associado a um inibidor um imunomodulador, a lenalidomida, e ao corticoide, como uma alternativa muito assim, importante do ponto de vista de controle da doença residual mensurável. Então, isso é algo, inclusive, a gente vai discutir especificamente isso ainda esse mês, porque a principal pergunta que a gente tem que fazer para um doente com mieloma que a gente atende é: ele é elegível ou não é elegível ao autotransplante? Porque tudo isso vai nortear a nossa conduta, né? E, assim, a despeito de todas essas novas drogas, de novas abordagens, de tudo isso, o transplante tem o seu lugar, né? Então, a gente viu na semana passada que ainda não se tem um consenso absoluto de que, se você tiver a opção de fazer um tratamento como Velcade, lenalidomida e Dexa, ou mesmo 4 drogas, como alguns propõem, né, a associação com anti-CD38, e que isso possa suplantar o transplante de medula óssea. Então, a gente precisa ter essa noção exata de como definir o tratamento. Você pode fazer um comentário sobre isso, Laís, por favor? Professor, eu acho que realmente o transplante ainda tem que ser o nosso foco, o nosso carro-chefe nos pacientes com mieloma. Mas entender que muitos pacientes possivelmente são inelegíveis ao transplante, a gente também tem que saber como tratá-los e entender que existem muitas opções de tratamento e tentar adequar esse tratamento ao que esses pacientes exigem da gente, né? Para que a gente consiga tratá-los da melhor forma possível. Sendo eles elegíveis, priorizando o transplante, sendo eles inelegíveis, priorizando as drogas mais adequadas para serem realizados nesses pacientes. E eu acho que esses scores são muito bem aplicados nesses casos, nessas tomadas de decisões, né? Eu acredito muito nesse refinamento da avaliação pré-tratamento. Eu acho que isso é um caminho que precisa virar uma prática clínica, né? Então, mais importante do que ter drogas, do que ter exames laboratoriais ou radiológicos, ou ressonância, ou PET scan, essa ferramenta é uma ferramenta que está na nossa mão e a gente precisa, de alguma maneira, incorporar isso à nossa prática. Então, acho que ter essa consciência, e principalmente para os mais jovens, e aí uma coisa que eu tenho falado muito é que a gente tem conhecimento, assim, nesse último censo brasileiro, né, em que a população de pacientes acima de 60 anos, ela aumentou, era em torno de 11,3%, foi para 15% da população brasileira, e isso vai trazendo uma necessidade cada vez mais que a gente possa aprimorar, né, esse cuidado do doente acima de 60 anos, e que, a bem da verdade, acima dos 60 anos, você tem um crescimento muito grande das neoplasias, né? E isso nos obriga a cuidar melhor desses pacientes e encontrar uma forma de melhor avaliá-los e definir como tratá-los. Mieloma, a gente tem na nossa fila, pessoal, de maneira quase perene, 80 pacientes, em média, no pré-transplante.
É um negócio assim assustador. E no cenário do SUS, onde a gente tem Velcade, ciclofosfamida e Dexa, nós não temos lenalidomida, o transplante de medula óssea ele surge como uma verdadeira salvação da lavoura, digamos assim. Então é preciso ter muito assim critério e saber de fato onde nós estamos seguindo. Nós temos 5 minutos, eu não sei se alguém gostaria de fazer um comentário. Bom dia. Pois não. Bom dia, doutor Dário. Prazer estar aqui, o senhor. Coisa Prazer. boa. Fernando, eu queria dar uma opinião aqui relacionada ao diagnóstico, tá certo? Na patologia. Naqueles casos, principalmente que a gente tem na medula óssea, um mieloma, que é uma infiltração intersticial, e que surge também muitas células plasmocitárias normais, certo? Que às vezes até mascaram um pouco. Então a gente tem a contribuição aí muito importante da imunistoquímica para quantificar com CD138 essas células neoplásicas, né? E aí analisar bem esse componente reativo que às vezes pode, inclusive, mascarar um pouco a infiltração. Outro caso foi a experiência que nós tivemos de uma infiltração nodular na medula. Tinha um nódulo grande, você até viu o mielograma e você não encontrou a quantidade suficiente de plasmócito, que a agulha não pegou o nódulo. Fora do nódulo, você não tinha praticamente plasmócito, né? Era concentrado de plasmócitos atípicos e rechaçando o tecido hematopoético normal. Então, esse dado aí na patologia, no HE, é muito importante, porque dificilmente você tem plasmócitos reativos agregando, formando grande nódulo, certo? E outro caso também foi um caso nosso, que é raro, é a associação que às vezes pode ter do mieloma com uma mielofibrose reticulínica. A gente pegou um caso que essa mielofibrose era de grau 2 até grau 3 já, com um mieloma com infiltração importante, mas que, é claro, nesses casos você sabe muito bem que o aspirado medular não vem em quantidade suficiente para você analisar. E outra coisa que também eu tenho visto, relatos na literatura, é com relação à ciclina D1. O plasmócito normal não expressa ciclina D1. Então, a ciclina D1 pode ajudar, em alguns casos, que você tenha, às vezes, uma infiltração que não é importante, mas que, tendo plasmócito expressando a ciclina D1, ele grande probabilidade de ser um plasmócito neoplasma, viu? Então, era isso que eu queria contribuir aí. Obrigado, viu? Muito obrigado. Excelentes observações. Professor Dário, para quem não conhece, a geração mais nova é um dos maiores hematopatologistas que nós temos e uma grande referência para nós todos, hematologistas, por muitas gerações, e a gente tem muito que agradecer ao professor Dário por todo trabalho e implantação da imunistoquímica no nosso estado, foi um pioneiro. Então, essas suas observações são super importantes, mostrando que mieloma não é tudo igual, né? Então, acho que isso é muito interessante. E muito obrigado pelos comentários. Então, a gente caminha para o final. Eu queria muito agradecer a Laís pela excelente apresentação. E dizer que na próxima semana nós teremos um intervalo, um break, porque será oficialmente o Congresso Brasileiro de Transplante de Medula Óssea, presencial em Curitiba, então quem puder participar será muito bem-vindo, e aí nós voltaremos na semana seguinte. Então, muito obrigado a todos, um bom resto de semana. Doutor Dário, um prazer grande lhe ver, viu? Uma boa semana para todo mundo. Obrigado, um abraço, viu? Um abraço, fraterno abraço. Parabéns aí, parabéns pela apresentação da Laís, viu? Foi muito boa. Excelente. Tá bom. Obrigada, doutor. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, Bom dia. amigo. Tchau, tchau. Maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau.